Eu sou Andréia Bossóis e está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje com o nosso quadro Conselheiro Jurídico com o advogado Dr. João Espírito Santo. Muito obrigada, doutor, pela sua presença mais uma vez aqui no programa Mentoria em Foco. Para você que está chegando hoje, por favor, doutor, se apresente. Boa tarde, Andréia. Bom, eu sou João Espírito Santo, advogado, especializado em trabalhar com empresas. Estamos aqui para colaborar, para tirar algumas dúvidas sobre alguns temas aí de relevância do programa Mentoria em Foco. Muito obrigada pela sua presença, doutor. E eu gostaria de falar hoje sobre alguns assuntos que talvez você que esteja aí em casa não saiba como resolver ou de que forma proceder. Você que está pensando em abrir uma empresa, você já exerce uma atividade, talvez você venda alguma coisa, você preste serviços. Qual o cuidado e de que forma, doutor, nós devemos iniciar o processo de abertura de uma empresa aqui no nosso país? Bom, André, eu diria que no Brasil não é difícil a pessoa abrir uma empresa. Tá? O que precisa é que a pessoa esteja focada, ou seja, ela seja definida qual é a atividade que ela vai querer exercer e, em função dessa atividade, ela buscar um apoio profissional, né, para que possa realmente enquadrar devidamente a empresa que vai ser aberta. Tá? Porque nós temos diversos tipos de empresa. Nós temos hoje, na verdade, desde um MEI, né, que é um microempreendedor individual, né, que também é uma empresa, certo? Até uma sociedade anônima, né, que é uma empresa já mais elaborada, digamos assim, mais complexa, né, que envolve mais capitais, né? Então, ou seja, é necessário que ele vá verificar, procure ajuda, se ele não souber, né, para que ele possa ter o enquadramento adequado com relação à empresa e formalizar o negócio dele. Muito bem. O senhor falou que no Brasil é fácil abrir empresa, né? Você que está aí em casa já deve ter ouvido que há um tempo atrás tinha, até na internet, anúncios do tipo: abra sua empresa em Miami, abra sua empresa nos Estados Unidos. Existe diferença, doutor, de abrir uma empresa no Brasil e abrir uma empresa nos Estados Unidos? Considerando que eu fosse americana, eu quero fazer uma comparação assim, para o cidadão nativo, as legislações são muito diferentes, no Brasil é muito diferente ou é um senso comum global? Não, veja bem, é claro que cada país tem a sua legislação, cada país tem a sua regra, certo? E o que eu quero dizer quando eu falo isso, tá? A formatação, o tipo de empresa, digamos assim, que existe nos Estados Unidos, pode ser diferente do tipo de empresa que existe no Brasil e do tipo que a legislação, por exemplo, europeia venha permitir. Tá? Então é necessário que você venha estudar cada legislação. Normalmente o que ocorre com os países, e aí com o Brasil também não é diferente, é que para o estrangeiro que não tem residência no Brasil, veja bem, não estou dizendo que a pessoa que não tem a nacionalidade brasileira, tá? Ele pode ser um estrangeiro, mas ele tem residência no Brasil, então ok. Mas se for uma pessoa que não tem residência no Brasil, ele tem uma regra especial para a abertura de empresa. Tá? Normalmente, não fazendo uma comparação assim entre uma legislação e outra, o que os países exigem é assim, toda empresa que vier do exterior para o seu país é bem-vinda, tá? Mas só que você tem que comprovar uma capacidade financeira, certo? Então, por exemplo, no Brasil existe uma regra que você tem que ter um capital mínimo, que você tem que ter um investimento mínimo para você montar uma empresa. Nos Estados Unidos também é assim, considerando que lá as legislações não são tão, digamos assim, unificadas como existe aqui no Brasil, que nós estamos numa república federativa, né, e a legislação é federal e que se aplica a todos os estados. Lá, por exemplo, existem estados que têm uma legislação diferente da outra, né? Sim, então, sim. tem que observar isso. E o senhor falou que para o estrangeiro, o Brasil ele exige uma comprovação de capacidade econômica. E para o brasileiro? Se eu sou brasileira e quero abrir uma empresa, se eu sou uma vendedora autônoma e identifico que é um momento de regularizar, de oficializar a minha atividade, eu preciso ter esse atestado de capacitação econômica? Como que é feito isso? Não, necessariamente não.
Tá? Porque vamos tentar falar um pouquinho das empresas mais comuns, e não vamos falar na sociedade anônima, né? Porque a sociedade anônima, como eu falei, é mais complexa, é para os negócios maiores. Vamos falar no que existe na prática aí. Que a maioria das empresas que existe hoje é a empresa que nós chamamos que é aquela empresa que a responsabilidade do sócio é limitada ao montante do capital social. Agora, veja bem, não existe uma regra que esse capital tem que ser mínimo. Eu posso abrir uma empresa com capital de 10 mil reais, de 5 mil reais, tá? De 2 mil reais, de R$1.000, como a gente tem muitas empresas assim, tá? E posso abrir uma empresa com capital de R$1 milhão. Tá? A questão é, para que a minha responsabilidade como sócio fique, digamos assim, restrita, digamos assim, limitada, melhor dizendo, ao montante do capital social, eu tenho que ter esse capital social integralizado. O que é integralizado? Esse dinheiro tem que ter saído do meu patrimônio pessoal e ter entrado na empresa. Uhum. Tá? Efetivamente entrado na empresa. Eu posso até, digamos assim, sair daqui e constituir hoje uma empresa com capital social de R$1 milhão. Ah, mas eu não tenho R$1 milhão. Eu posso dizer que eu vou integralizar o capital social no curso do tempo. Posso integralizar isso em 10 vezes, em 20 vezes. Não há restrição com relação a isso. O que muda é assim, é que enquanto o capital social não estiver todo integralizado, a minha responsabilidade perante terceiros, ela é analisada de uma forma diferente. Então, por quê? Porque uma empresa é uma pessoa jurídica que tem uma personalidade jurídica própria. Então, isso quer dizer que, estando o capital integralizado, o sócio não vai responder pelas dívidas da empresa. Uhum. Tá? O sócio mantém o patrimônio pessoal dele separado do patrimônio da empresa. É claro, a menos que ele cometa algum auto de fraude. Tá? Ou ainda, por exemplo, as instituições financeiras aqui no Brasil, toda vez que vai ceder crédito a um empresário, a uma empresa, ela pede que o empresário seja um devedor solidário ou um avalista. Sim. Não é? Sim. Nesse caso, em havendo alguma questão que a empresa não possa honrar, ainda que esteja integralizado o capital, o empresário ele responde. Sim, responde. Mas aí, veja bem, ele não está respondendo pelo simples pela fato empresa. da empresa não ter conseguido honrar o compromisso. Ele está respondendo porque ele é uma espécie de um avalista. Exatamente, um avalista, ou um fiador, ou um devedor solidário. Tá? É que em direito a gente tem que analisar bem as normas e as interpretações. Vamos lá, o que é um aval? O que é uma fiança? O que se torna um avalista ou um fiador? Na verdade, o aval e a fiança nada mais são do que garantias, certo, de que a obrigação principal, que é o dinheiro que a empresa tomou no banco, certo, vai ser cumprida. Tá? Eu, como sócio, ou não precisa ser eu, pode ser um terceiro, que nem seja sócio da empresa, eu vou lá e me responsabilizo como fiador, como avalista. Então, esta minha obrigação, ou a obrigação daquele que foi lá, assinou como fiador, como avalista, é uma obrigação, digamos assim, se foi avalista, autônoma da obrigação da empresa. Então, se a empresa não pagar, ele não vai ser acionado porque ele era sócio da empresa, mas sim porque ele assinou o contrato como avalista ou como fiador. São detalhes que talvez você que esteja em casa não saiba, não conheça. E eu sou da opinião de que quanto mais conhecimento temos, melhores as decisões que tomamos. Fique conosco que no próximo bloco nós continuaremos aqui com o quadro Conselheiro Jurídico no programa Mentoria em Foco. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotiettv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV.
Você quer informação, dicas, esporte, entretenimento, oportunidades de emprego e muito mais? É só assistir às 8 horas da noite o seu Rede Alto Tietê News, o jornal que traz tudo aqui da região e do mundo. Lembrando, olha, às 8 horas da noite e a representação às 7h30 da manhã cedinho para você aproveitar o dia bem informado. Rede Alto Tietê News. Sabe aonde? Só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, hoje com o nosso quadro Conselheiro Jurídico com o advogado Dr. João Espírito Santo. Estamos conversando hoje, doutor, sobre quais são os cuidados que você deve tomar ao decidir formalizar a sua atividade empresarial e abrir uma empresa. E aí, doutor, essa frase já fica uma frase que a gente deve conversar. Existe atividade empresarial não formal? Bom, juridicamente falando, a atividade empresarial é aquela que é formalizada, ok? Tá, eu abro uma empresa e começo a girar os meus negócios. Aí eu tenho uma atividade formalizada. Agora, as pessoas devem estar olhando assim, mas esse advogado é muito ingênuo, né? Porque eu conheço o meu vizinho lá, o meu cunhado, sei lá, meu sobrinho, que ele trabalha como se fosse um empresário e não tem uma atividade formalizada. Tá? Então, o que a gente também sabe é que existe uma série de atividades que elas têm um cunho empresarial, mas que as pessoas não se preocupam em regularizá-la. Ok? Só que para isso eu digo assim, quando você tem uma atividade formalizada, você tem até uma proteção legal maior do que aquele que não tem a atividade formalizada. Por quê? Porque, vamos lá, nós falamos no bloco anterior que se eu tiver uma empresa montada, eu tiver com capital social integralizado, eu, sócio, não vou responder com o meu patrimônio pessoal pelos eventuais débitos da empresa. Tá? Vamos novamente fazer uma ressalva, que desde que eu não cometa atos de fraude, desvio do patrimônio da empresa, certo? Ou que até aí atos irregulares. Ou atos irregulares, né? Algum ato ilícito, porque aí isso vai atrair a responsabilidade para mim pelo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agora, se eu tenho uma atividade e essa atividade não está regularizada, eu já começo não tendo essa proteção aí da separação dos patrimônios. Certo? Porque, primeiro, um terceiro para qual essa empresa, entre aspas, ficou devendo, vai acionar quem? A própria pessoa, Acionar né? a própria pessoa. A pessoa física, né? Exatamente. Tá? É o mesmo cuidado que a gente tem que ter, porque a gente sabe também que assim como se abre muita empresa também é fechada ou simplesmente abandonada. Sim. Tá? Porque quando eu falo que uma empresa foi fechada, é aquela que efetivamente, que se formalizou o fechamento ou encerramento dela. Tá? Eu baixei o CNPJ, eu vi se eu tinha impostos ou não, eu resolvi a situação. Agora, muita gente simplesmente fecha as portas, certo? Larga a empresa, abandona a empresa, muda de endereço, certo? E acha que acabou. O problema é que quando vier a conta vem muito grande, certo? E qual é essa conta? Pessoal. Se eu não tenho mais atividade, se eu não faturo, se eu não emito mais nota... Mas eu tive um período em que, teoricamente, eu faturei, Sim. um período em que eu emiti a nota, certo? E quais são, falar grosso modo, as responsabilidades que uma empresa tem? A empresa tem as responsabilidades com fornecedores, certo? Pagar matéria-prima e tal. Né? Ela tem a responsabilidade com os clientes, ou seja, o produto que ela vende, o serviço que ela presta, ela tem que, né, cumprir com os contratos que ela tem com os clientes. Né? Depois ela tem uma responsabilidade com os funcionários ou colaboradores, certo? E aí quando eu falo responsabilidade, não é só pagamento de salário, fundo de garantia, sim, sim. São obrigações, né? Inclusive as obrigações previdenciárias, né? E tem também as responsabilidades junto ao fisco, que são os impostos que são gerados pela atividade profissional, a atividade da empresa, empresarial. Tá? Se eu simplesmente abandono a empresa, tá? Não entrego mais nenhuma informação para o fisco, aí eu estou diante de uma dissolução irregular da sociedade.
E essa dissolução irregular vai atrair a responsabilidade para a pessoa física, para o patrimônio pessoal. Certo? E aí, quando vier a cobrança, vem com tudo, né? Com todos os encargos, as multas, não sei o quê, e aí não vai ficar restrito com relação à empresa. Tá? Se a empresa, se eu tenho uma empresa, suponhamos, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um arquiteto, tive uma empresa, prestei serviço, emiti nota, faturei. Num determinado momento eu entendi que não valia a pena, não gostei, fui trabalhar. Fui ser empregado, seletista em outro lugar, larguei mão, deixei para lá. Só que eu não sabia que todos os meses eu preciso declarar, ainda que a minha inatividade empresarial, enquanto a minha empresa não foi fechada, certo? Sim. Então eu vou lá e declaro inativo, sem movimentação. Não sabia disso, passou 1, 2, 3 anos. É considerado algum tipo de fraude isso, doutor? Do tipo, eu não cumpri com a obrigação acessória, eu soneguei alguma informação, ainda que não tenha movimentação? Não, veja bem, se eu não tenho movimentação e não declarei, tá? Então, eu não enxergo necessariamente uma fraude, porque a fraude seria, por exemplo, se eu tenho movimentação e eu não declarei para não pagar. Aí seria uma sonegação, exato. Certo? Agora, tá bom, eu não declarei. Só que assim, perante o fisco, tá? E aí seja ele estadual, seja municipal, seja federal, eu tenho 2 tipos de obrigação. Uma obrigação, que eu chamo de obrigação, vamos chamar assim de principal, que é o pagamento dos meus tributos. Uhum. E outro tipo de obrigação é aquilo que nós chamamos de obrigações acessórias, que é o quê? É uma gama de declarações, de informações que eu, empresário, que eu, empresa, tenho que estar encaminhando mensalmente ou periodicamente, de acordo com o que está na lei lá, no regulamento, tá? Para o fisco da minha movimentação. Tá? Tal como a pessoa física tem que fazer a declaração de imposto de renda uma vez por ano, tá? Uma empresa, digamos assim, não se limita a uma declaração de renda, né? Tá? Tem uma série de informações que ela tem que, sem especificar quais são, mas uma série de informações que ela tem que estar prestando ao fisco. Mensalmente, ou às algumas vezes, são mensais, outras semestrais, outras anuais, né? Existem situações, por exemplo, que se você declarar no primeiro mês que você não tem atividade, você de repente é obrigado a só declarar de novo se você voltar a ter um faturamento, tá? Mas tem que manter isso regular, por exemplo, tudo bem, então a minha empresa estava funcionando em 2 salas ou num imóvel X. Eu não quero mais, eu vou deixar essa empresa inativa, eu não vou ficar pagando aquele aluguel, então de repente eu vou tirar a empresa de lá. Mas eu tenho que tomar a cautela de informar o fisco que eu estou mudando e estou indo para um outro endereço. Sim. Certo? Sim. Tá. Bom, aí, se eu não cumpro essas obrigações acessórias, elas me impõem uma multa. Tá? Aí simplesmente uma multa porque eu não cumpri a obrigação acessória. Certo? Então, necessariamente não é que... Não é uma fraude, mas existe uma penalização. Tá? Uma penalização, certo? Mas tudo isso vai dando aquela conotação de que a empresa foi dissolvida irregularmente. Por que irregularmente? Porque de repente ela não está mais no local onde estavam os registros dela, certo? Ela não prestou mais as informações, e isso faz com que, se porventura existir algum débito, o fisco possa cobrar não só da empresa, mas também do sócio. Sim. E como que faz, então, para regularizar isso? Você que, de repente, teve uma atividade empresarial, até um MEI ou uma limitada, uma empresa simples, e acha que pelo fato de você não movimentar mais, a empresa deixou de existir? Não deixou. E aí, o que essa pessoa deve fazer? Ele tem que procurar um profissional, aí, contábil, né, digamos assim, e pedir para fazer um levantamento da situação que se encontra aquela empresa, para procurar regularizar. Pode ter alguma penalidade? Pode. Se ele deixou de te entregar algumas informações acessórias, de repente ele vai ter que pagar a multa para isso. Mas eu diria o seguinte, sai mais barato ele pagar isso e regularizar do que esperar ser encontrado, né, de uma maneira... exatamente. Muito bem. São informações, eu volto a falar, né? Quem detém a informação detém o poder. Se você exerce qualquer tipo de atividade empresarial, debruce-se sobre isso. Busque saber, assista o programa, leia, tenha acesso ao conteúdo. Isso é importantíssimo. E às vezes você pode estar falando assim, por que eles estão falando isso? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você.
é para o seu bem, é para que você dê certo, para que você tenha sucesso. Então fique conosco que no terceiro bloco nós continuaremos com esse assunto aqui no programa Mentoria em Foco. Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante também você fazer exames de rotina, né? Para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na Rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto Hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco e hoje o assunto é jurídico. São questões pertinentes à sua vida, ao seu negócio, à sua atividade, aqui com o Dr. João Espírito Santo. Estamos falando da importância de você saber como abrir, de que forma encerrar uma atividade empresarial e o que isso pode te trazer de consequência. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. Você teve um negócio, vamos voltar para aquele exemplo do arquiteto? Ele teve ali durante meses a sua atividade como arquiteto, emitia suas notas de prestação de serviço, até entender que não valia a pena, voltou a trabalhar numa outra empresa, deixou isso para lá. E aí o senhor falou, corre atrás, busque um profissional, vai entender como é que está a sua situação, não deixe do jeito que está, porque vai ficar mais caro, certo? Sim. Muito bem. E quando... Vale a pena ser empresário no Brasil? Agora é uma opinião muito pessoal, né? Para o senhor acha que vale a pena, ainda com tudo que a gente sabe que pode acarretar? Quando vale e quando não vale? Bem, André, assim, eu acho que realmente aí é uma opinião pessoal. Tá? Ser empresário é fácil? Não. Não. Não é fácil. Ambos podemos dizer, né, que não. Tá? Eu costumo dizer assim, o empresário é o primeiro que sorri quando as coisas dão certo, mas é o primeiro que vai chorar quando as coisas também não dão certo. Certo, né? Ok, quando você abre uma empresa, é que as pessoas às vezes costumam confundir muito, fazendo da empresa a extensão da sua vida pessoal. Não é bem assim. Não é nada assim, né? Uma empresa é uma pessoa jurídica, vamos chamar assim, é uma entidade lá, né, digamos assim, separada, que tem um patrimônio, que tem uma esfera de direitos e obrigações separada da dos sócios. Isso quer dizer o seguinte, para que o sócio não tenha problemas depois, ele precisa manter essa atividade saudável, sustentável. O que é uma cidade sustentável? Ele tem que ver a parte comercial, que é aquilo que todo mundo vê, certo? Então, com prioridade, porque se ele não tiver faturamento, se não tiver cliente, você vai ter problema, tá? Mas ele tem que ver tudo, aquela questão de custo, aquela questão de tributos, de todas as obrigações, tá? E mensurar isso tudo para que ela tenha uma sustentabilidade, tá? Isso sem falar, dependendo da atividade, tudo bem, você falou um exemplo da arquitetura, não é o caso, mas se eu estou falando numa prestação de serviço, estou falando então numa indústria, ainda tem outras obrigações que são ambientais, tem uma série de coisas aí que eu tenho que ver. Bom, ok.
Mas ainda assim vale a pena? Na minha concepção, ainda assim vale a pena. Mas só que você tem que ser organizado ao ponto de manter essa empresa devidamente formalizada e cumprindo com todos os seus compromissos. Tá? O que a gente mais vê eu monto uma empresa muito pequenininha. Essa empresa começa a ter sucesso, essa empresa começa a crescer. A partir do momento que essa empresa começa a ter sucesso, começa a crescer, a sua estrutura tem que ser organizada para acompanhar esse crescimento. Tá? E o que a gente vê, por exemplo, é a empresa crescendo e a pessoa querendo trabalhar com a mesma estrutura quando a empresa era de... Quando começou, Quando né? começou. Quando começou. Tá? Então, você tem que ter as pessoas adequadas, nos lugares adequados, nos cargos adequados, tá? E isso implica também um aumento de custo. Sim. Concorda comigo? Sim. Um aumento de custo. Só que às vezes as pessoas não querem aumentar o custo e mantêm uma estrutura muito pequenininha, uma estrutura inadequada para aquele momento da empresa. Tá? Isso já é o começo das da dores. Desorganização, né? O começo das dores da desorganização. Tá? Que aí começam a passar determinadas coisas. Uma coisa é quando você tem uma empresa que você tem um cliente, tem 2 clientes. Agora multiplique isso aí por 20, por 30, de repente você tem 100 clientes. A maneira de você administrar isso, tá? O seu fluxo de caixa, tá? Você precisa de uma administração um pouco melhor com relação a isso tudo. O senhor falou da indústria, né? Eu sou empresária na área da indústria há 20 anos. Eu acho que tenho certeza, quem administra uma indústria administra qualquer atividade empresarial. Porque a complexidade da indústria de transformação, a quantidade de mini caixas, né, dentro do universo empresarial que a indústria tem é imensa, é muito mais complexo do que, por exemplo, o serviço ou mesmo o comércio. Então, o doutor falou, você precisa se cercar de pessoas que saibam o que fazer em determinadas áreas. E você, empresário, você que está começando uma empresa, você também precisa ter uma maturidade para entender que toda a atividade dentro da empresa é técnica. Sabe, doutor, durante muito tempo as pessoas achavam assim, não, a área de engenharia é técnica, a área de administração não, a área de vendas não, a área de... como se você pudesse exercer tal atividade sem ter um conhecimento prévio. Porque concorda comigo que para ser advogado o senhor estudou, para ser engenheiro você estudou, para ser um administrador você estudou, para ser um contador, para ser empresário, qual é a formação exigida? Nenhuma. E existem grandes empresários, pessoas que deram muito certo e que elas têm ali um conhecimento empírico, um dom, um talento, e elas foram fazendo negócios e não estudaram. Mas são exceções. São exceções. Não se deixe se mover ou ficar muito animado com isso, achando que a atividade empresarial não demanda esforço, estudo, dedicação e aprendizado técnico. Concorda comigo, doutor? Concordo 100%. Até porque é aquela história, às vezes o empresário ele é muito bom comercialmente falando. Nós sabemos inúmeros casos de pessoas que trabalhavam em outras empresas, que eram muito bons numa área comercial e que falam o seguinte, olha, eu vou montar uma empresa igual a essa para mim porque eu vendo bem. Tá? Só que aí ele se esquece que tem toda aquela parte anterior à venda. Tá? Assim como tem a parte posterior à venda, mas anterior à venda. Tá? Então, ou seja, a pessoa tem que estudar bem, a pessoa tem que ponderar bem, tem que raciocinar bem para saber se ela vai conseguir montar realmente a sua estrutura. Eu não falo isso para desanimar ninguém, não. Tá? Não. Mas é para conscientizar as pessoas com relação a isso. Quando as pessoas vão buscar um profissional para, digamos assim, assessorá-la, ela tem que, sendo um empresário, ela tem que contar toda a situação da empresa para a pessoa. Tá? Na área jurídica, o que a gente mais tem é que, às vezes, o empresário procura a gente com um problema, tá? Vem e conta aquele problema, mas ele não conta toda a história. Certo? É claro que hoje, eu diria que com a experiência que eu já tenho, que outros profissionais que trabalham nessa área têm também, a gente consegue, por algumas perguntas, a gente consegue logo desvendar que existe alguma coisa que ele não está querendo falar. Certo?
Mas é importante que o profissional conheça. Se ele vai pegar um profissional contábil, esse profissional contábil que conheça a fundo realmente a empresa. Tá? Eu tenho uma máxima com os meus mentorados, doutor, que eu falo, olha, para padre, pastor, psiquiatra, advogado e contador, você não pode esconder nada. Né? Você tem que contar tudo, não dá. Não adianta você ir fazer um tratamento psiquiátrico e contar metade da história. Ele não vai conseguir te medicar. A mesma coisa com o advogado, né, doutor? Se eu chego contando uma parte da história, aquela parte que eu acho que não estava tão certa, eu não vou dizer, como que ele vai me defender? Como que ele vai entender a melhor estratégia para me socorrer, não é? Vou te dar um exemplo aqui, eu vou ter cuidado com as palavras para não expor ninguém, não falar nada, mas assim, eu lembro muito bem que uma determinada vez tinha um processo que não sei o quê, estava muito bem montadinho, eu tinha muita esperança, falei para o cliente que a gente ia ganhar esse processo. E aí chegou na audiência de instrução desse processo, para ouvir as testemunhas, apareceu uma determinada testemunha levada pela outra parte. Você sabe quem é essa pessoa? O cliente ficou meio assim, mas acho que eu não sei. O sujeito simplesmente sentou lá e falou tudo ao contrário do que o cliente tinha falado para mim para montar o processo. Certo? E o pior é que as pessoas tinham trabalhado com ele, certo? Na empresa dele, sabia tudo e tinha as provas. Então, ou seja, ficamos com aquela cara assim de... É complicado. De não saber o que fazer, né? Certo? E, obviamente, a ação foi perdida, óbvio. Certo? Então, ou seja, você tem que saber as coisas, até para você saber se vale a pena você entrar com uma ação, significado de ação, ou qual é a providência que você vai tomar. Porque, assim, eu pelo menos penso assim, a maioria das coisas você tem solução. Certo? Tá, você tem. De uma forma ou de outra você consegue solucionar. Tá? Agora, você não consegue solucionar se você não souber o quadro todo. Exatamente. O que está se passando. Tá? Quando você mexe com uma empresa, uma questão trabalhista, por menor que seja, pode ter uma influência numa parte tributária, pode ser uma influência numa parte empresarial, no relacionamento com o cliente. Operacional. Então, operacional. Tá? E vice-versa. Todas as questões, elas convergem para num núcleo só. Tá? Então, o que conselho que eu dou? Não saiam pegando profissional simplesmente pelo preço. Procure um profissional que realmente possa entender do seu negócio e que você se sinta seguro em conversar com ele e te dar as orientações necessárias. Isso aí não estou falando só da área jurídica, não, tá? Todas as áreas. Mentoria também. Bem, doutor, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer conversar com o senhor. A gente sempre aprende e conhecimento, ele expande quando compartilhado. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa Mentoria em Foco.